Como é que eu posso usar as questões de forma correta no meu planejamento? Você tem que entender que a questão ela tem 3 funções distintas. E para você conseguir puxar a melhor forma dessa função ser executada, você precisa colocar a questão no momento correto. Então nós vamos dividir as questões em 3 tipos de questão, tá? Questão de fixação, questão para revisão e questão para simulação. Beleza? Então, ó, questões de fixação, questões que você faz nos simulados de revisão e questões que você faz no simulado de prova, simulação definitiva do concurso. É isso que eu quero que você primeiro pense. Tá, Dalmo, como é que vai funcionar isso? Primeiro, o que é uma questão de fixação? Cara, isso daqui é a coisa mais óbvia do mundo. O nome é fixação, então você não pode utilizar essa questão para testar conhecimento. Porque você só pode testar aquilo que já está fixo, aquilo que já está fixado, aquilo que já está aprendido. E você está no processo de aprendizado quando você lida com o primeiro grupo de questões, que é a questão de fixação. O nosso cérebro ele tem um funcionamento muito tradicional, muito prático, e que a gente não tem como mudar esta merda, porque ele foi programado assim desde que o primeiro ser humano surgiu na história do mundo. O nosso cérebro recebe informação o dia inteiro. Para poder armazenar informação, ele cria ligações neurais. Só que ele cria muita ligação neural durante o dia. E essas ligações neurais, elas vão ser transformadas em informação permanente enquanto você dorme, no tal do sono REM. Nosso cérebro, ele pega a informação, cria ligação neural, e essa ligação neural precisa ser fixada, ela precisa ser concretizada. Por quê? É muita informação. Quando você dorme, chega no sono REM, teu cérebro descarta um monte de coisa. E aí que está o pulo do gato. Tá, Dalmo, então como é que eu falo pro meu cérebro que essa informação é importante pra cacete? Fixando ela. Batendo nela o tempo todo. Eu acabei de estudar, o que eu vou fazer? Questões de fixação. Essas questões vão desafiar meu cérebro a lembrar aquele assunto, ele vai reativar aquela ligação neural que ele produziu durante o estudo, e ele vai, opa, peraí, eu estou batendo muito nessa ligação, estou batendo muito naquela ligação. Isso significa que à noite, durante o sono REM, eu não vou descartar essas ligações que estão em evidência. Porque elas foram a que o meu dono, somos nós, donos do nosso cérebro, mais indicou que são importantes. Então eu não posso permitir que essa informação seja perdida. Pronto, aquela informação sai da memória temporária e vai para a memória permanente. 5 questões sobre o conteúdo que você acabou de estudar no dia. É só isso que eu quero. Eu não quero mais nada. 5 questõezinhas. Sabe por quê? Porque você não está testando conhecimento, você está fixando informação. Se você acabou de estudar Fundamento da República, 5 questões sobre Fundamentos da República. Claro, não é também questão mongoloide, né, que a gente chama questão Dalmo, não. Tem que ter uma questão que vai te desafiar um pouco. Também não é uma questão difícil pra cacete. Não, deixa isso para depois. É uma questão que vai te fazer mexer naqueles pontos que você estudou. Então, se você estudou um assunto que tem 300 pontos diferentes, você precisa que as questões te levem a passar por esses pontos. Para quê? Para a ligação neural ser reativada, reafirmada. Eu sempre brinco que é o seguinte, imagina que você pega uma caneta, ou um lápis, não importa, vai no papel e passa uma vez, e vai ficar riscado. Se você ficar passando em cima daquela, ele vai ficando mais riscado, até rasgar se der mole, né? Então vai ficando mais escuro, porque ele vai firmando mais a informação. É a mesma coisa. Quanto mais você movimenta o seu cérebro naquele dia, tá? Dentro daquela ligação neural, mais importante aquela ligação é. E o seu cérebro pensa, essa eu não posso descartar. Porque você acha que o teu cérebro armazena tudo que ele aprende no dia? Nem ferrando. Para você não ficar louco ou louca, o teu cérebro ele controla o tipo de informação que é preservada. Porque ele sabe que no dia seguinte vai vir informação pra cacete de novo. Então eu não posso correr o risco do meu cérebro escolher o que ele quer guardar e jogar fora coisa importante. Por isso, o que você faz? Acabou de estudar um conteúdo? 5, por favor, não é nada, 5 questões que te desafiem, mas que não sejam questões de teste de conhecimento. Você não pode considerar essas questões que você faz logo após o estudo como questões suficientes para dizer se você aprendeu ou não. Não pode, cara. Essas questões não têm essa função, elas têm a função meramente de identificar para o teu cérebro que aquele assunto é importante pra cacete. Vamos para a segunda questão? Você vai utilizar a questão para simulados de revisão. E aí sim, chegamos à questão com função de teste de conhecimento. A questão que você faz no dia não testa conhecimento, fixa informação. Guardou? Beleza. Depois que você vai
Para os seus simulados de revisão, é que você testa conhecimento. E como que você vai fazer isso? Você vai dividir seus simulados em 2 grupos, simulado mensal e simulado semanal. Vamos dizer que você estudou de segunda a sábado, vamos dizer do verbo você vai fazer isso. Concurseiro de verdade estuda de segunda a segunda, tá? Sem frescura. A gente não fica estudando 18 horas por dia, mas a gente estuda todo dia. Todo dia um pouquinho é melhor do que um dia ou outro pra cacete, que é uma burrice absurda, tá? Você vai pegar o seu simuladinho semanal. Simuladinho semanal faz o quê? Eu estudei segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, beleza? Cada dia eu estudei um assunto. Então eu vou pegar 5 questões de cada assunto estudado na semana e vou fazer um simulado. Pronto, simuladinho com 30 questões. Bonito, né? Então 5 por 6, 30, né, Tal? Por favor, né? 30 questõezinhas. Olha que legal. Porra, legal pra cacete. Só que essas questões têm que ser da semana. Por quê? Porque nós também precisamos enfrentar uma coisa chamada curva do esquecimento. E para você conseguir derrubar essa curva, você faz revisões periódicas e simulado com função de testar conhecimento e revisar a matéria. Então esse simulado semanal ele tem dupla função se você parar para analisar. Não à toa a gente chama de simulado de revisão. Você revisa e ainda testa conhecimento. É aquele bom e velho 2 em 1. Paga 1, leva 2, tá bonito, Deus te abençoe. Tá? Então, semana, assuntos da semana, domingão, normalmente, tá? O mais tradicional é ser domingo, não é que é obrigatório. É tipo descanso remunerado, preferencialmente aos domingos, mas vai de acordo com a tua realidade, tá? Só lembre, você começa uma semana e finaliza a semana, então você tem que estudar. Naquele simulado, você vai fazer questões dos últimos 6 dias de estudo, então dos seus últimos 6 conteúdos. No final do mês, você vai pegar todos os assuntos estudados no mês e vai fazer um simuladão. De novo, você está praticando, testando o conhecimento e revisando. Porque a revisão correta, ela tem um ciclo que finaliza depois de um mês. Você vai fazer várias revisões que depois de um mês exatamente você completou a revisão correta, aprendeu de verdade e não precisa mais voltar no assunto. Portanto, o simulado mensal, ele vai ter o poder de te mostrar que você realmente aprendeu aquilo que você estudou na primeira semana. Gente, é muito fácil você acertar amanhã o que você estudou hoje. Foda é você acertar mês que vem o que você estudou hoje. Você entendeu? Quando chega no final do mês que você faz o primeiro simulado mensal, é um impacto porque você começa a lembrar. Olha que coisa absurda, cara. Como é que em um mês eu estou lembrando o que eu estudei? Isso não é normal para mim. Realmente, para muita gente não é normal. Mas é isso que você tem que ter de mudança. Cara, pelo amor de Deus, a partir do momento que você tem esses simulados semanais e mensais em que você agrupa testes de conhecimento e revisões programadas, porra, cara, tua vida muda pra caramba. E aí você vai fazer ali o simuladão geralzão do mês com todos os assuntos estudados. Mês que vem, nova vida. Belezinha? E aí você já completou ali o quadro de boa parte dos assuntos trabalhados. Por último, você tem a simulação de prova. As questões utilizadas para simular a prova. E eu só indico que você chegue nesse grupo de questões em 2 situações. 1, terminou todo o estudo. Acabou o conteúdo. Beleza? Não tem mais o que estudar. Vamos para o simulado de prova. Ou, se você não conseguiu terminar o estudo todo ainda, porque o edital veio grande, porque você demorou, por isso que é bom começar a estudar antes da porra do edital. Eu demorei muito para começar a estudar. Beleza. Faça ali 2, 3 semanas antes da sua prova acontecer, você começa a aplicar. Galera, preste atenção na diferença. O simulado de prova, ele testa conhecimento e te prepara para o evento mais importante da sua vida, pelo menos naquele momento, que é a prova. Porque você sabe que, não passei na prova, tá? Você não vai morrer, porra. Você tem outras milhares de provas para fazer. Vamos lá também, né? Calma. Então, o simulado de prova, ele vai te preparar para esse evento mais importante naquele momento. Sabe aquela história? Em janeiro o cara está anunciando o show mais importante do ano, que em fevereiro já caiu, já é outro. O show mais esperado do ano, é mais ou menos isso. A prova mais importante da tua vida é a próxima. Sempre vai ter uma próxima. A menos que você passe no concurso e fale, não quero mais nada. Beleza, Deus te abençoe, vamos junto, tá ganhando dinheiro, tá feliz, Deus te abençoe, eu vou ficar feliz também. Só não desiste, pelo amor de Deus. No simulado de prova, é diferente do simulado de revisão. Simulado de revisão você vai fazer na boa, sentadinho, no seu local de estudo, tradicional. Simulado de prova, o nome já diz, é para simular a prova. Então você vai pegar exatamente o formato da prova que você vai fazer.
número de questões, o peso de cada questão. Você vai fazer exatamente, formar com a banca. Enquanto no simulado semanal e mensal, se você não tiver banca ainda não tem problema, o simulado de prova, ou a última forma de uso de questão, tem que ser conhecendo a tua banca, porque você vai fazer questões da banca. Você vai simular a prova, você vai se fechar num quartinho, sei lá, não fica com esse não, vou procurar um local sem barulho, porra nenhuma, vai para um lugar que tenha barulho pra cacete, porque na hora da prova vai ser assim. Não fica se preocupando com, eu vou me isolar da sociedade, vou colocar um fone de ouvido. Não, você não pode fazer prova com fone de ouvido, porra. Faça como na prova. A prova tem quantas horas? 4. Você vai sentar 4 horas e vai ficar ali. Fala com tua família, gente, olha só. Pode fazer barulho, pode cuspir no chão, pode dar tapa na minha cara, só não me chama. Porque eu estou fazendo simulação de prova. Passa por aquela experiência, sente aquele momento. Claro, você não vai fazer um role-playing game assim, chegar pro teu marido, pra tua esposa, finge que você é fiscal e me entrega uma prova. Também não é assim, pô, calma. Pode ser, né? Vai que vocês gostam da loucura, mas a grande jogada é nesse simulado de prova, você precisa sentir o momento da prova. Você vai ter dificuldade, vai ter barulho, vai ter vontade de mijar, vai ter vontade de cuspir na parede, vai ter vontade de levantar porque a perna vai ficar dormente. Passa por isso tudo. Sabe? Porque o simulado de prova é uma simulação de prova. Meu Deus, a palavra simulado já diz tudo, né? Está simulando alguma coisa. O simulado de prova simula o momento da prova.